Quando um assunto não tem corrente majoritária, como me posiciono diante da banca? Não só diante da banca, mas no seu próprio texto, quando o assunto não tem corrente majoritária, você, de qualquer forma, nós temos sempre, ao escrever um artigo científico, a liberdade de adotarmos o posicionamento que nós defendemos, o nosso entendimento. Então, por exemplo, ainda que houvesse uma corrente majoritária, né, a pesquisa é sempre alvo de reflexão, de requestionamentos, entende? Só porque uma situação está pacificada em determinado momento, não quer dizer que ela está pacificada para sempre. Então, a gente deve sempre revisitar as convicções, né, a quais chegamos, para verificar se é isso mesmo, porque as conjunturas, né, a sociedade muda. Então, certas situações, certas circunstâncias pacificadas podem futuramente não mais estarem resolvidas, elas podem modificar e serem revistas. Mas nesse caso aqui, imaginando que é uma corrente que já seja majoritária e que você, por exemplo, concorde com essa corrente majoritária, é interessante você, né, apresentar essa corrente majoritária, identificar quem são as autoridades que sustentam, que embasam, né, que defendem essa corrente majoritária, indicar quais são os conceitos principais que estão em torno dessa corrente majoritária e quem são as pessoas que oferecem, né, que formularam esses conceitos, primeiramente. Depois, o que você deve fazer? Ao mesmo tempo, ali no seu referencial teórico, né, na sua fundamentação teórica, você deve identificar, fazer a mesma coisa com a corrente que é minoritária, né, por questão de você apresentar os dois lados, de você não ser parcial. E aí você vai também apresentar a corrente minoritária. Às vezes pode haver até mais de uma minoritária, então, no caso, você apresentaria as correntes minoritárias, quais são os autores, quais são os pesquisadores que defendem, que sustentam essa corrente minoritária, e vai também identificar os conceitos, mas à luz do que eles defendem, entendeu? O enfoque que eles dão, porque os conceitos principais geralmente são os mesmos, mas pode variar o contorno que vai ser dado, o enfoque que vai ser dado em pontos desses conceitos, com base na influência do posicionamento que cada corrente sustenta. Então, você deve apresentar os conceitos à luz do pensamento das correntes diferentes, seja majoritária quanto a minoritária. Depois que você faz essa apresentação, né, no caso, você deve ir fazendo a sua ponderação, no sentido, assim, de tudo bem, essa é majoritária, mas você entende que ela deveria ser mesmo a majoritária? Aí você vai confrontar com posicionamentos que vão da outra corrente, das correntes minoritárias que confrontam essa majoritária. E as suas convicções também, com base no que você já pesquisou, na maturidade acadêmica que você tem, pode gerar dúvidas, no sentido de você questionar também certos pontos em que poderiam, de certa forma, enfraquecer essa corrente que é majoritária, para que as pessoas voltem a analisar as questões e talvez deixem de considerar ela como majoritária. Então, a gente tem muita liberdade nessa escrita acadêmica. Se você entende que ela é majoritária, mas que ela não deveria ser majoritária, desde que você fundamente, né, justifique o porquê com bastante propriedade, com argumentos e posicionamentos também, que não seja simplesmente o que a gente diz que é um achismo, né, que é com base no que só da cabeça, você tem toda digamos assim, é pertinente fazer isso, né? Muitas pessoas se destacam justamente no sentido de trazer os trabalhos que vão desconstruir o que já era pacificado e criando algo que faz mais sentido, que seja mais adequado à sociedade contemporânea, certo? Então, você se posiciona nesse sentido. Você pode reconhecer perante a banca, você, olha, eu entendo que esta tal é a corrente majoritária, existem essas e essas e essas que são correntes minoritárias. Entretanto, ao meu ver, eu penso que a corrente majoritária não representa totalmente o ideal, uma vez que esse ponto que são alegados, né, pela corrente minoritária tal, fazem com que
haja uma necessidade de talvez encontrar um meio termo aí, uma nova corrente, onde essa situação possa ser adequadamente solucionada, resolvida, algo nesse sentido.